Na década de 60, começam no Brasil os movimentos sociais de luta pela terra. No Rio Grande do Sul, ele tinha o nome de MASTER, Movimento dos Agricultores Sem Terra. O objetivo, redistribuir o resultado no celeiro do movimento dos trabalhadores sem terra do Brasil. O Rio Grande do Sul é o único estado do país que tem uma secretaria de governo, verba e programas destinados diretamente Camaquã foi a primeira cidade do Brasil onde foi concedido crédito fundiário para a compra de propriedades rurais, visando assentar famílias sem terra. Uma liberação do governo federal. Esse assentamento foi criado em junho de 62, quando o governador Brizola entregou os chamados títulos de concessão, que davam direito aos agricultores de trabalhar na terra sem serem incomodados. Cada família poderia ter lotes de 20 a 25 hectares, de acordo com o número de filhos. Uma história contada no livro A Reforma Agrária que Deu Certo, do engenheiro agrônomo Lindolfo Westphal, filho de um assentado do banhado do colégio. O banhado do colégio é riquíssimo, é um exemplo na América Latina. Todas as propriedades aqui, o pessoal pagou, essa é a diferença dos outros. Foi o primeiro caso do Banco Central que financiou terras. Então é um caso especial e que merece ser notado e tirar essa imagem de que aqui só tem pessoas que não eram trabalhadores e que prova aqui também, apesar da nossa agricultura estar com dificuldade, mas o que é diferente do que receberam terra. Esse pessoal que é do banhado do colégio foi feito dentro dos trâmites legais, que hoje o Banco da Terra está chegando perto, mas que ainda não há um financiamento direto como ocorreu aqui. O proprietário era realmente dono da terra, ele podia vender o lote que tinha recebido do governo? O financiamento foi em 10 anos. Após o pagamento, o indivíduo recebeu a escritura. E a partir daí, existem alguns casos que foi negociado, tem pessoas que venderam e que investiram na Bahia. E que hoje tem muito mais terra lá. O interessante é que todos os investimentos que os que venderam fizeram bons negócios, porque a terra valia muito e para alguns, depois que o processo de herança também, é muito difícil uma família permanecer toda no mesmo lugar. Na década de 80, com o primeiro governo civil depois do regime militar, recomeça a luta pela reforma agrária no Brasil. É a nova república. O então presidente José Sarney previa que seriam necessários 10 anos para extinguir o latifúndio no país. A luta para implantar uma reforma agrária moderada leva a um troca-troca de ministros. Os sem terra vão para as ruas exigir o direito a um pedaço de terra para plantar e viver. Um dos símbolos desta época de lutas foi o da Fazenda Anone, localizada no município de Sarandi, noroeste do Rio Grande do Sul. Os 9.500 hectares da fazenda foram ocupados por 1.500 famílias. A propriedade de José Anone foi considerada improdutiva e desapropriada pelo governo federal. Durante a ocupação, aconteceram conflitos e manifestações.
Os agricultores pediam agilidade no assentamento. Depois de 2 anos de ocupação, 430 famílias são assentadas. 13 anos depois, o assentamento deixa de ser um sonho para se transformar em realidade. O sustento de cada família pode ser tirado do suor no trabalho em lotes de 20 hectares. Os agricultores têm certeza de que a luta não foi em vão. Não foi fácil. Ali era brigadiano para todo lado. Polícia para todo lado, ameaça dos fazendeiros. Ali era helicóptero toda hora por cima de nós. Aí ele tinha notícia que ele ia largar bomba para cima de nós. Uma força de Deus nós não ia aguentar, eu acho, porque nós não era manso para nada ainda naquela época, né? Tudo chucro. Porque hoje a gente, graças a Deus, conseguimos chegar lá e dar a volta, né? Valeu a pena então esse esforço? Valeu a pena. Essa sim valeu a pena. Se toda a luta fosse, se eu soubesse que tivesse mais luta de conquistar o que a gente conquistou e ter a vantagem, eu ia à luta de novo. O local conhecido como Novo Sarandi foi o primeiro povoado da Anoni. 35 famílias têm toda a infraestrutura necessária para viver. A única rua é bem cuidada. Tem supermercado, banco e um posto de saúde, que tem todo o equipamento, mas falta mão de obra. Na Anoni de hoje, o dentista atende 1 vez por semana. Na escola, os filhos dos assentados aprendem as raízes da luta dos pais para conseguir um pedaço de terra. Nossos pais lutaram para conseguir terra, conseguir uma vida boa. Eles vieram aqui para lutar por terra, porque onde eles estavam, eles já não tinham mais assim como sobreviver. Já estava mais difícil. A força do cooperativismo aparece no assentamento Anoni. A Coanol, Cooperativa Agrícola Limitada, foi a primeira criada num assentamento do Brasil. Os agricultores plantam milho e soja. São 230 mil sacas de grãos colhidos por safra. Leite é um dos principais produtos da Anoni. Os suínos são criados e abatidos no frigorífico do assentamento. Outra fonte de renda é a erva mate. Na fábrica são produzidas diariamente 5 toneladas de erva. O município de Pontão foi criado em 92 em função dos assentados. Antes distrito de Passo Fundo, Pontão cresceu e o comércio progrediu. Os novos agricultores mostraram a força deles e elegeram o primeiro prefeito assentado do país. Mas também houve equívocos nos primeiros passos da reforma agrária no Rio Grande do Sul, ainda na década de 60. Na época, 4 áreas indígenas foram desapropriadas e serviram de nova casa para centenas de agricultores. Trabalho dobrado e dor também. 4 décadas depois, a terra volta para os antigos donos, que ocupam as casas construídas pelos colonos. Eléias Bresolim integra uma das 2 últimas famílias de agricultores na área indígena. Os colonos receberão indenizações quando devolverem o restante da área aos donos originais. Este ano, o governo gaúcho destinou 8 milhões de reais para pagar desapropriações aos agricultores, cujas terras vão passar para os índios, inclusive estas da reserva indígena de Ventarra, em Erebango. Como era de se esperar, a retomada das áreas também mexe com quem precisa de outro lugar para viver. Não, a gente ainda não tem para onde ir, né? Então fica difícil, né, pra gente. Sair alegre mesmo é difícil. De uma forma ou de outra,
Todos os governos gaúchos demonstraram preocupação em assentar, mesmo que fosse para apaziguar os ânimos do MST. Mas a maior ação neste sentido começou em 1999. Em 18 anos, de 80 a 98, foram assentadas no Rio Grande do Sul 6.845 famílias. Destas, 1.865 pelos governos gaúchos e 4.980 pelo INCRA. Este panorama muda drasticamente nos últimos 2 anos e meio. De 99 a julho deste ano, o número de famílias assentadas chegou a 3.852, a maioria diretamente pela administração estadual. Todos os assentamentos, mesmo os criados pelo INCRA, recebem o apoio técnico e financeiro do governo gaúcho. Um dos assentamentos de responsabilidade total do governo do estado é este de Uia Negra, na região sul. É coordenado por agricultores que integram o MST. Muita alegria, muita música. Programa ao vivo com os músicos. Para deixar os assentados informados, o movimento criou rádios comunitárias, uma alternativa de comunicação para quem mora longe das cidades. A rádio comunitária só vem nos trazer, assim, benfeitorias, porque nos ajuda muito pela distância, né? Então a gente já consegue se comunicar, só um recadinho na rádio, né? Amanhã de manhã, a vacinação contra a aftosa inicia lá pela comunidade Nossa Senhora de Fátima. A Terra Livre FM é a rádio oficial dos assentamentos. Mais de 2.000 famílias são ligadas ao mundo pela rádio comunitária. Você vai conhecer no próximo bloco 2 assentamentos do governo do estado. Um em São Luís Gonzaga, na região noroeste do Rio Grande do Sul, e o outro em Erval, sul do estado. Está na frente, está na vanguarda hoje aqui, fazendo a reforma agrária no Rio Grande do Sul e usando dinheiro, dinheiro vivo, comprando terras à vista ou em 2 ou 3 vezes, ou até desapropriando também a dinheiro, né? Nós temos, vamos dizer assim, a União ela tem se retirado, né, da compreensão que nós temos da reforma agrária, que é desapropriar terra para o sem terra. A União está preferindo usar outros instrumentos, como o Banco da Terra, que é uma carta de crédito ao agricultor sem terra, para que ele compre a sua própria terra. Isso tem estimulado, por exemplo, a que o pequeno compre do outro pequeno e esse venha para a cidade. Então o êxodo, ele não é estancado, e a reforma agrária, que tem como primeiro objetivo, né, distribuir terra, fazer com que o latifúndio improdutivo produza, ele acaba não sendo atingido com isso. Então, para que no Rio Grande avançasse a reforma agrária, nós fizemos um convênio com o INCRA, o governo do estado mais INCRA, para fazer assentamentos chamados compartilhados, onde nós entramos com dinheiro e o governo federal entra com títulos da dívida agrária. Em novembro de 99, foi criado o primeiro assentamento da atual administração, localizado no noroeste do Rio Grande do Sul,
próximo da divisa com Santa Catarina. Em São Luís Gonzaga, foram assentadas 57 famílias. A área do assentamento, que é formado por 6 núcleos, é de 1.016 hectares. Os resultados já estão aparecendo. A produção de milho por safra é de 2.000 sacas. De soja, de 3.000 sacas. Os novos donos da terra também plantam feijão e mandioca. Além da criação de galinhas, porcos e vacas de leite e corte. Cláudio Lemes da Silva é um típico assentado do Cepete Araju. A faixa etária do grupo fica entre 20 e 35 anos. Gente jovem, mas antiga na luta pela terra. Cláudio, por exemplo, ficou acampado por 2 anos. Nossa família era grande, né? E só o pai assentado não resolvia o problema, né? Que é difícil para a família dele, só lá já, né? Agora os filhos lá não resolve. Depois que eles foram assentados em Cruz Alta, é isso? Do tempo da Fazenda Anônima. Aí de lá, as articulações que fizeram lá para o acampamento, daí resolvi vir acampar em Santo Antônio. No assentamento estão sendo construídas as 2 últimas casas. O trabalho é feito pelos próprios agricultores. Cada família recebe R$ 4.600 para construir a moradia. Uma parceria entre o governo estadual e o INCRA. Aqui o agricultor pode escolher entre 12 tipos de casas, de 2 a 3 dormitórios, de madeira, tijolos ou mista. O agricultor Cláudio Lemes da Silva, de 21 anos, está quase terminando o novo lar. Hoje, depois desses tempo acampado, nós fomos assentados aqui. Já faz um bom tempo. Faz 1 ano e meio já. Daí veio os projetos e nós estamos construindo as casas. Está em fase de acabamento ainda, mas já dá um grande passo que nós demos. Como podemos dizer, o primeiro dos muitos que temos que dar para frente ainda, né? Com o passar do tempo, outras conquistas se somam à da terra, como direitos iguais para homens e mulheres. Hoje, elas também já são proprietárias. Eu fico feliz sendo meu nome, porque daí pelo mínimo eu sei, né, que a gente conserva as coisas mais melhor, né, leva mais melhor para frente. Né? Não é só a terra que dá frutos por aqui. Dona Uldina é a mãe do primeiro bebê do assentamento Cepete Araju, a menina Vitória. Outra conquista que mudou a vida dela e do marido. Nós fomos acampar junto, eu e ele, né? Então nós conquistamos junto, eu e ele, essa terra. Daí até nós, quando o dia que nós fomos sorteados, eu e ele até ficamos muito felizes. Até dissemos assim, que nossa filha não ia nascer uma coloninha sem terra, como nós era, né? E já ia nascer com terra. O Carvão e o Jaguarão entendem perfeitamente as instruções do seu Lauri. Com habilidade, a terra é preparada para receber novas sementes. Terra boa, dizem os assentados. A minha, pelo menos, eu recebi ela em mão e é produtiva. Só falta é verba para a gente fazer produzir, né? Mas, pelo menos, em vontade de trabalhar, né? Mas eu, graças a Deus, peguei um pedaço de terra boa. No caso, o senhor já conseguiu produzir alguma coisa na terra para o senhor? Já. Milho, mandioca, soja. Pelo menos aqui eu plantei verdura na horta. Pelo menos isso ali eu já consegui. No caso é para manter a sua subsistência. Isso. Um pouco de feijão. Não plantei arroz porque não tinha semente, mas senão eu tinha plantado até arroz. No assentamento vamos descobrindo que a união,
a parceria entre os agricultores não termina depois que a terra é conquistada. Somos todos companheiros, né? No momento que um necessita da ajuda, não é porque estamos sentados que não vamos precisar, né? Deles também, como eles vão precisar de nós, né? É assim. Por isso que diz companheiros, né? Companheiros para sempre. E é essa consciência que fez com que a agricultora Mara participasse da alfabetização dos adultos do assentamento. A maioria deles não sabe ler nem escrever. Eu estou sendo voluntária. Eu fiz só até o 1º grau, mas estou sendo voluntária, né? Eles não sabem, né? Então, no caso, repartir o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe, né? Repartir com outros. Segundo a direção do Movimento Sem Terra, nenhum outro governo tratou a reforma agrária com a importância que está sendo dada agora. Bom, a reforma agrária do governo federal era jogar as famílias em cima das áreas de terra e deixar lá por um tempo, 2, 3 anos lá e que sobrevivam da maneira que eles acharem que dessem. Existia um percentual de até 5 a 8% de famílias que acabavam abandonando os lotes, porque não tinha critério, não tinha um plano de meta para trabalhar com o assentamento. Hoje, com o governo do estado, se dá em torno de 0,5%, não dá 1% de pessoas que não se adaptam com a região, coisa e tal, não conseguem fazer uma permuta e acabam abandonando o lote. Escavadeiras, patrolas e caminhões estão melhorando a estrada do assentamento, construindo novos acessos. São 8 quilômetros de estrada de terra dentro do CEPET Araju. Nós já temos com as patrulhas agrícolas aí, né, começando as estradas praticamente, então está se concluindo. Temos também com o projeto da luz encaminhado, né, o projeto de água também, que seria agora para o mês de outubro, né. Então está se concluindo aos poucos, mas praticamente em vista dos outros assentamentos que a gente também conhece, né, caso do assentamento feito pelo INCRA, né, que tem assentamento vizinho nosso aí que está com 4, 5 anos sem estrada e sem luz, né. Então para nós já temos demarcação, né, e as casas em cima dos seus lotes, né. Dos assentamentos do noroeste do Rio Grande do Sul, vamos conhecer a realidade na zona sul do estado. Nossa parada, Herval. O município fica localizado a cerca de 450 quilômetros da capital gaúcha e tem 12 assentamentos. Dos 7.000 habitantes de Herval, 2.000 são assentados. Quase todos os assentamentos são de responsabilidade do governo federal, mas todos recebem ajuda e recursos do governo gaúcho. Nós criamos um plano que desenvolve o assentamento, onde prevê a distribuição racional dos lotes por família. E além da casa, vem crédito para colocar água potável, energia e infraestrutura, estradas. E por fim, então, um crédito para financiar, para que eles possam fazer a sua produção. Isso de 99 para cá, mas também nós, enquanto governo do estado, estamos atendendo a todos os assentamentos anteriores ao nosso governo, e são muitos esses assentamentos, e a grande maioria não tinha água, não tinha luz e não tinha estrada. E nós queremos, até o final desse primeiro governo, não deixar nenhum desses assentamentos sem água, sem energia e também com estradas construídas. Herval tem economia baseada na pecuária. Na região predominam cerros, campos sujos e com muitas pedras. Terra não muito adequada para a agricultura. Uma realidade não esperada pelos assentados, que vieram de lugares próprios para o plantio. As dificuldades foram enfrentadas com o apoio de técnicos da Emater. Eu acho que dificultou foi o clima da região, que a gente estava meio... Que a nossa região lá, o clima é diferente, né, daqui. Mas eu acho que quanto a ser pecuária, eu acho que não. Aqui eu acho que produz o que... Conforme a gente trabalhar a terra, ela produz, né? O milho vira farinha. A cebola é outra fonte de renda. Mas o forte desse assentamento é o leite. 50 produtores da bacia leiteira ordenham 2.000 litros por dia.
E hoje nós temos onde vender, tem uma rota de leite aí, graças ao governo do estado a gente tem um auxílio, foi conseguido uma verba, comprar caminhão, está sendo transportado o leite, né? É uma alternativa que nessa região aqui acho que para pequena propriedade é uma das melhores saídas que tem. A nossa situação está melhorando, devagarinho, mas está melhorando, né? Tá na bacia leiteira. Eu acho que devagarinho vai melhorar. Então, para a gente pagar a luz, para os da casa, assim, né? Comprar as coisas de casa, já está saindo. A bacia leiteira é um projeto do governo do estado que ainda está em fase inicial de compra de maquinário e da instalação do entreposto. Parte desse programa é financiado, é um financiamento com uma carência aí de 16 anos para nós pagar, né? Hoje nós estamos recolhendo aí cerca de 3.800 litros, né, a cada coleta, né? E nós iniciamos isso com 150 litros. O nosso planejamento é que até o mês de janeiro isso, com certeza, nós vamos ultrapassar a barreira aí dos 6, 7 mil litros, né? Dos 12 assentamentos de Erval, apenas um é de responsabilidade exclusiva do governo gaúcho, o Cerro Azul, que fica 8 quilômetros distante da cidade. 35 famílias receberam lotes no ano passado. A realidade desse assentamento é bem diferente dos outros. 90% dos agricultores receberam apenas o crédito para fomento, que inclui compra de mantimentos e de algumas sementes para plantio. Barracas de lona ainda são moradias para a maioria dos agricultores. Mas, por enquanto, estamos continuando debaixo de lona até que o movimento que vem às casas. O que o senhor recebeu já do governo? Eu recebi foi 1.400, que é o fomento. O que quer dizer o fomento? É alimentação? É alimentação e umas coisinhas para nós tirar um pouquinho do fomento para nós conseguir plantar alguma coisa, um feijão, um milho, para nós se manter. O senhor está um ano aqui, conseguiu plantar já alguma coisa? Plantamos milho, feijão. Como é que o senhor consegue ter o seu alimento? Plantamos milho, colhemos. Vendeu? Conseguiu vender o milho? Vendemos um pouco, outro pouco. Deixamos criar galinha. Os moradores de Erval agradecem a chegada dos assentados. A cidade que definhava hoje tem um comércio mais forte. Seu Floriano era capataz de estância. Virou comerciante quando os primeiros sem terra chegaram ao município. Eu iniciei, quando veio aquele assentamento para a Glória, foi quando eu iniciei. Iniciei com bem pouquinha coisa. Hoje já deu para aumentar mais, eu trabalho com todos os assentamentos, né? Hoje já estou com esse restaurante aqui, já estou com um hotel. Já estou com mais essa parte na frente que eu comprei. Todos eles agradecem o assentamento. A farmácia também aumentou as vendas em 60%. O movimento é tanto que teve que ser contratada mais uma funcionária. A única ferragem de Erval, aquela típica loja de interior que vende de tudo um pouco, fornece todo o material necessário para os assentamentos. Houve um aumento da procura de materiais em geral para que se monte a infraestrutura desses assentamentos. Nós diríamos assim que nesses últimos anos, nos últimos 5 anos, que foram quando chegou o primeiro assentamento do Erval, nós nos mantemos no mercado basicamente em função dos assentamentos. A luta pela terra amadureceu nos últimos anos. A história mostrou que só a conquista da terra não é suficiente para garantir que as famílias permaneçam no campo. É preciso um plano que inclua reforço nas áreas de crédito, educação, saúde, habitação, estradas, garantia de produção e de preço. Também ficou claro que assentar não se resume numa tentativa de contornar dificuldades políticas. Significa um caminho possível de reinserção social, o que pode fazer com que populações inteiras, hoje vistas apenas como um problema, sejam transformadas em parte da solução.